Em 1990, colecionadores de fósseis na Dakota do Sul, nos Estados Unidos, encontraram um dinossauro que foi motivo de grande comemoração. Não apenas por ser um Tiranossauro Rex, provavelmente o dinossauro mais famoso que existe, ou porque ele foi parar no famoso Museu Field de História Natural de Chicago, mas pelo número de ossos que foram encontrados. Oi, eu sou a Maria e esse é o Minuto da Terra. O dinossauro, que recebeu o nome Sul, virou o Bambambam por quão completo ele era. Seu esqueleto fossilizado tinha 250 dos 380 ossos que um T-Rex costumava ter. Pode não parecer muita coisa, mas a grande maioria dos fósseis de dinossauros que encontramos por aí tem apenas alguns fragmentos de ossos ou então um único dente. Não é comum encontrar espécimes completos, porque se só o fato deles virarem fósseis já é uma coisa difícil de acontecer, a fossilização de um esqueleto inteiro é algo ainda mais improvável. É que quando criaturas pré-históricas como dinossauros morriam, seus corpos eram dilacerados por predadores e necrófagos. Seus ossos, então, acabavam espalhados por aí pela água corrente, eram pisoteados por rebanhos de animais e até mesmo desgastados pelo sol e pelo vento. Ou seja, de um jeito ou de outro, a maioria dos esqueletos se desfazia antes mesmo de ter a chance de fossilizar. Só vez ou outra os esqueletos escapavam de todo esse desgaste e eram enterrados praticamente intactos. Mas quando isso acontecia, muitas vezes eles estavam em lugares sem a química certa para a fossilização e acabavam se decompondo. Qualquer esqueleto que fosse fossilizado ainda teria que passar por dezenas de milhões de anos de agitação geológica, embaralhando camadas inteiras de rochas. Daí, mesmo que um esqueleto tenha passado por tudo isso, ele ainda precisa ser descoberto no momento perfeito para estar completo, como quando a erosão suficiente para expor o fóssil, mas não o bastante para destruir grandes partes dele. Por isso, esqueletos quase completos como os de Sul são muito raros. Mas existem algumas condições que podem proteger o esqueleto de um dinossauro de ser extinto, como quando ele era morto e enterrado ao mesmo tempo, digamos, em uma erupção vulcânica ou uma torrente de lama que os cientistas chamam de fluxo de detritos. Como esses esqueletos foram enterrados imediatamente, eles tiveram uma chance muito maior de permanecer intactos do que os esqueletos que ficaram largados por aí. Em segundo lugar, como os dinossauros menores exigiam bem menos sedimentos para serem enterrados, eles eram mais propensos a serem cobertos e assim acabarem íntegros. Por fim, os dinossauros mais comuns, como o herbívoro Maiasaura, simplesmente deixaram para trás mais esqueletos do que os dinossauros mais raros. Então, é mais provável que eles conseguissem passar inteiros pelos percalços da fossilização. Sul era um Tiranossauro Rex, um dinossauro relativamente grande e relativamente incomum. Logo, um candidato relativamente improvável para acabar tão completo. Mas aconteceu, provavelmente graças a um gigantesco fluxo de detritos. O que foi ótimo para nós, porque o fóssil não só é incrível de se olhar, como também sua integridade nos ensinou muito sobre anatomia, biomecânica e até mesmo a vida diária de um T-Rex. Ainda assim, o fato de que uma série de eventos incomuns foi necessária para preservar tão bem seu esqueleto mostra que Sul não é a melhor referência de como a maioria dos dinossauros morreu, ou das condições que normalmente espalharam e desgastaram seus corpos. Para aprender sobre essas questões, temos que estudar os fósseis mais comuns e menos completos. Então, ainda que achar Sul tenha sido fantástico, a grande verdade é que encontrar qualquer fóssil de dinossauro em qualquer estado é super legal. O próximo episódio já vai começar. Imagine que você está acampado numa floresta e ouve o som de um sapo e de um lobo uivando. A boa notícia é que o lobo provavelmente está muito mais longe de você do que o sapo, já que o uivo pode viajar longas distâncias. Mas não porque os lobos emitem sons mais altos. Um lobo cinzento e um sapo cinza o fazem no mesmo volume. A questão é que esses sons se comportam de maneira muito diferente um do outro. E isso tem grandes implicações no motivo pelo qual alguns animais cantam e outros uivam. Ambos os sons, e na verdade todos os sons, são ondas de pressão que fazem partes do seu sistema auditivo vibrar. E num gorjeio, ou seja, num canto, as ondas são curtas e próximas. Portanto, há muitas ondas por segundo. Agora já um uivo, as ondas são mais longas e espalhadas, ou seja, menos ondas por segundo. Essa característica, a frequência da onda, determina como um som soa. Ondas de alta frequência soam agudas e ondas de baixa frequência soam graves. Mas a frequência de uma onda também pode determinar se o som vai sequer chegar aos seus ouvidos em primeiro lugar. Ondas de alta frequência simplesmente não são boas de viajar longas distâncias. Primeiro porque à medida que a onda se propaga, ela gasta energia.
E quanto mais frequente a onda é, mais energia ela libera e mais cedo fica sem energia. Por isso, um gorjeio desaparece numa distância mais curta do que um uivo do mesmo volume. Além disso, tem a questão dos obstáculos. Ondas de baixa frequência tendem a contornar objetos, uma árvore, um prédio ou o pé grande, enquanto as ondas de alta frequência costumam bater e seguir em outra direção. São como as ondas do mar atingindo a costa. Ondas mais longas fluem ao seu redor, enquanto as ondas mais curtas são interrompidas. Da mesma maneira, uma onda sonora curta e de alta frequência provavelmente seguirá outra direção antes de alcançar os nossos ouvidos. É por isso que animais que se comunicam de longe, como aqueles que percorrem longas distâncias, como lobos e elefantes, ou aqueles que buscam uma companhia, como koalas e baleias jubarte, usam ondas de baixa frequência, evitando que ela fique sem energia rapidamente ou ricocheteie ao longo do caminho. O bramido de elefantes, que são tão baixos que os humanos não conseguem ouvir, podem alcançar companheiros de rebanho a 10 km de distância. E como os sons tendem a viajar ainda mais longe na água do que no ar, algumas baleias conseguem se comunicar a mais de 1000 km de distância. É claro que os animais podem e usam sons de média e até mesmo alta frequência para se comunicarem. Mas como essas chamadas costumam desaparecer rapidamente, eles precisam estar próximos uns dos outros. Mas no que elas realmente se destacam são quando os animais querem que elas ecoem. Morcegos e golfinhos, por exemplo, usam vocalizações de alta frequência justamente porque elas reverberam nos menores obstáculos, como um inseto, um peixe ou, num experimento bizarro projetado para testar os limites da ecolocalização de golfinhos, um grão de milho. O que não é exatamente algo que um golfinho precisaria, mas no fim, quando o assunto é comunicação, seja ela de alta ou baixa frequência, o importante é que você tenha ouvido direito. E caso você tenha percebido algo de diferente, é porque na verdade essa narração foi feita por mim, Davi Calazans, do Ponto em Comum, que segundo muitos de vocês tem uma voz um pouco parecida com a do Léo. E muito obrigado ao Minuto da Terra pelo convite e eu vejo vocês numa próxima. Tchau! A maioria das pessoas acha que o sexo do seu futuro bebê depende de um cara ou coroa cromossômico, com chances iguais de ser um menino ou uma menina. Mas na realidade, não é bem assim que funciona. Para cada 100 meninas que nascem, o mundo ganha cerca de 106 meninos. Atualmente, essa proporção significa que nascem cerca de 10 milhões mais meninos do que meninas no mundo, todos os anos. Em alguns países, essa proporção é ainda maior a favor do sexo masculino. Mas isso não explica por que no mundo inteiro isso acontece. Essa relação entre os sexos do bebê é manipulada pela mãe natureza. Na verdade, ela é ainda maior do que a taxa de natalidade mostra. Durante a concepção humana, existem cerca de 150 zigotos masculinos para cada 100 femininos. Mas existe uma razão trágica para esse grande favoritismo em prol dos meninos desde cedo. Bebês do sexo masculino são muito mais propensos a nascerem mortos ou sofrerem aborto do que meninas. E os meninos que nascem sofrem mais doenças fatais, correm maiores riscos mortais e são vítimas de mais violência do que meninas. Então, até as crianças crescerem e atingirem a idade de fazer bebês, a proporção entre meninos e meninas volta a ser de 1 para 1. Mas a chance de um bebê nascer menino também é influenciada pelas condições de vida da sua mãe durante a gravidez. Por exemplo, quando uma crise de fome atingiu a China no início dos anos 60, a probabilidade de nascer um bebê do sexo masculino diminuiu consideravelmente, até que a crise acabou. E norte-americanos bilionários aparentemente possuem uma chance maior de terem filhos do sexo masculino. De alguma forma, a biologia feminina diminui a chance de sobrevivência de meninos no útero quando os tempos estão difíceis e aumenta quando a situação está melhor. Esse padrão pode ser observado em outros mamíferos também. Quando os recursos estão escassos, as mães dão à luz a menos machos do que o normal. Quando estão abundantes, o oposto acontece. A melhor explicação que temos para isso tem a ver com o sexo, o outro tipo de sexo. Em termos biológicos, o objetivo do sexo é reproduzir, transferir seus genes para alguém que um dia vai passá-los para frente novamente. É quase certo que descendentes do sexo feminino irão reproduzir, com ou sem crise de fome, uma vez que mamíferos do sexo masculino estão sempre dispostos a acasalar. Os machos, por outro lado, precisam competir por esse privilégio. Um macho boa pinta tem boas chances de conquistar várias fêmeas, enquanto um fracote pode acabar sozinho. Então, em geral, descendentes do sexo masculino correm um risco maior,
Durante toda a sua vida, eles são mais propensos a morrer. E mesmo que sobrevivam, podem acabar nem reproduzindo. Mas em épocas de abundância, o potencial masculino de gerar um monte de bebês torna-os um risco biológico que vale a pena correr. O veneno da cobra Naja egípcia é extremamente tóxico. Mesmo em pequenas quantidades, ele pode matar animais bem grandes. Só tem um problema. A cobra, assim como outros animais venenosos, precisa produzir e guardar essas substâncias mortais dentro do próprio corpo. Mas como será que os animais tóxicos não se intoxicam com seu próprio veneno? Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. A primeira e provavelmente a mais óbvia maneira de não se envenenar com o seu veneno é garantir que ele não funcione em você. Essa é a estratégia que muitos sapos venenosos usam. Quando o veneno deles entra em contato com outro bicho, ele se conecta a receptores específicos no sistema nervoso desse animal, eventualmente parando o coração dele. Mas o veneno não afeta o próprio sapo porque ele evoluiu com uma versão ligeiramente diferente desses receptores, mudando o formato só o suficiente para que o veneno não consiga se conectar. Outra opção é ter um jeito de absorver o próprio veneno antes que ele possa te fazer mal, como faz o pitorrui, um pássaro tropical que tem veneno em suas penas. Para se proteger da própria substância, ele produz proteínas na corrente sanguínea que funcionam como esponjas. Essas esponjas grudam nas moléculas de veneno e, basicamente, as desativam. A próxima estratégia é ainda mais simples: guardar suas toxinas em um lugar onde elas não possam te machucar, como fazem as vespas assassinas e as aranhas viúvas negras. Esses animais podem ser afetados pelo próprio veneno, mas eles ficam armazenados em um lugar isolado do resto do corpo. E, pelo menos para eles, é fisicamente impossível liberar esse veneno contra si mesmo. Por fim, você pode armazenar suas toxinas de forma inativa, como faz o loris lento, o único primata venenoso do mundo. A toxina que o loris secreta das axilas é completamente inofensiva sozinha. Só quando um animal lambe a própria axila, misturando a toxina com a saliva, o veneno é ativado. Quando o loris morde um inimigo, o veneno é transferido para o ferimento da mordida, onde faz a carne da vítima começar a apodrecer. No entanto, como carregar armas químicas mortais dentro do próprio corpo é algo muito arriscado, muitas espécies venenosas acabam usando mais de uma dessas estratégias para se manter seguras. Isso nos traz de volta a Naja egípcia, que usa todas as 4 formas para não provar do próprio veneno. A cobra tem aquelas proteínas nervosas modificadas, que a tornam imune à toxina paralisante presente no veneno. Mas, como o veneno é um coquetel que contém outras toxinas, ela o armazena em glândulas isoladas. Além de manter o veneno trancado, essas glândulas também o inativam temporariamente, banhando-o em ácidos. Ele só se reativa em ambientes básicos, como o sangue das vítimas. E, se o veneno acabar vazando para o próprio sangue da cobra, proteínas esponjosas em sua corrente sanguínea limpam as toxinas antes que causem qualquer dano. Ou seja, se é para ser venenoso ou peçonhento, não esqueça de usar proteção. O próximo episódio já vai começar. Seria impossível o planeta Terra ter terras secas sem água. Eu sei que é meio óbvio, sem lagos, rios e oceanos, nem faria sentido chamar algo de terra seca. Mas o que eu quero dizer é que, sem água, os continentes simplesmente não existiriam. Eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Os continentes são feitos de vários tipos de rochas, mas a maior parte da crosta continental, ou seja, a camada externa rochosa da Terra, que não é o fundo do mar, é feita de granito, uma rocha ígnea relativamente leve. A leveza do granito é a razão pela qual a crosta continental é mais alta do que o fundo do mar, sem afundar. Mas é surpreendente que exista tanto dessa rocha de baixa densidade. Eu digo isso porque o granito é feito quando rochas no fundo do planeta derretem e resfriam, mas o material lá embaixo não é como o granito, é bem mais denso. Então, como o granito se torna tão leve? Ironicamente, nós somos capazes de manter nossos pés secos graças ao que acontece no fundo do oceano. Essa rachadura preta aqui é uma fossa oceânica profunda, onde 2 placas tectônicas se encontram e uma delas afunda. E é aqui que a água entra. Muito tempo atrás, a água do oceano penetrou no fundo do mar e se tornou parte da estrutura mineral da rocha. Daí, à medida que o fundo do mar começa a mergulhar no planeta, o calor intenso e a pressão de centenas de quilômetros abaixo da superfície meio que espremem grande parte da água de volta. E essa água tem um efeito estranho. Ela diminui a temperatura de fusão da rocha ao redor apenas o suficiente para derreter alguns dos minerais mais leves, criando bolsões de magma de baixa densidade. Esse magma, então, sobe em direção à superfície da Terra, eventualmente criando cadeias montanhosas de granito. Se você der uma volta pelo Anel de Fogo do Pacífico, vai encontrar várias dessas pilhas de crosta continental, como nas Ilhas Marianas, no Japão e nas Ilhas Aleutas. Essas cadeias de montanhas ainda não são continentes, são apenas pedaços de crosta continental, mas é apenas uma questão de tempo
muito tempo, até que a placa tectônica em que elas estão se choque com outra placa carregando pedaços maiores de terra. Daí, o denso fundo do mar em que elas estão surfando irá mergulhar no planeta. Mas graças à densidade relativamente baixa dos montes de granito, eles ficarão na superfície, fazendo parte das massas de terra existentes. Os continentes em que vivemos hoje foram em grande parte montados dessa maneira, uma pilha de rocha de cada vez. Em outras palavras, é graças aos nossos oceanos que continuamente temos continentes. O próximo episódio já vai começar. As baleias azuis são os maiores animais que já existiram na Terra. Elas podem pesar mais de 150 toneladas, ganhando até dos maiores dinossauros. Mas a baleia azul não é a maior coisa viva. Esse título vai para... bem, isso depende do que você entende por maior. O organismo mais alto pode ser uma sequoia da Califórnia, apelidada de Hyperion. Alcançando 115 metros de altura, essa gigante é mais alta do que a Estátua da Liberdade. O organismo mais extenso é um antigo fungo, que cobre uma incrível área de 965 hectares em uma floresta nacional do Oregon. Na base das árvores aparecem vários cachos de cogumelo do mel, que são os corpos de frutificação produzidos pelo fungo, já que este fica fora de vista. Imagine se macieiras crescessem sob a terra e apenas as maçãs fossem visíveis para nós. Isso é basicamente o que o fungo faz, exceto que ele espalha seu micélio não só através do solo, mas também através das raízes e cascas das árvores na floresta, atacando-as e roubando seus nutrientes para continuar se espalhando. Entretanto, se estamos falando do organismo mais pesado já encontrado, esse prêmio vai para um panda gigante que vive em um planalto de Utah. Brincadeirinha. Ele vai para um único álamo chamado pando, que pesa mais de 6.000 toneladas, o mesmo que 40 baleias azuis. Acontece que se você for até ele, na Floresta Nacional de Fish Lake, você não verá um tronco de árvore gigante, mas sim uma floresta com várias árvores de tamanho normal. É que graças a testes genéticos foi descoberto que toda essa floresta de álamos, cobrindo 43 hectares de terra, é, na verdade, uma única colônia clonal, que cresceu a partir de uma única semente há muito tempo. Essa única árvore foi capaz de se espalhar tanto porque suas raízes enviaram brotos que cresceram, parecendo árvores individuais. Uma vez que todas as 47.000 árvores são parte do mesmo organismo, a floresta se comporta de uma forma um tanto incomum. Por exemplo, toda a floresta passa por transições simultâneas do inverno para a primavera e utiliza sua vasta rede de raízes para distribuir água e nutrientes das árvores que os têm em abundância para aquelas em necessidade. Por falar em água, se você incluir água quando estiver pesando todos esses organismos gigantes, o fungo do Oregon pode pesar mais do que o pando. Mas, pelo menos em estudos florestais, o que importa é a massa produzida durante o crescimento, a massa seca. E considerando que os fungos são principalmente água, o pando ganha. Em todo caso, é provável que algumas das conexões abaixo da terra, sejam as raízes ou os micélios, tenham sido danificadas ao longo do tempo, reduzindo as proporções de ambos os casos, ainda que eles continuem enormes e geneticamente idênticos. De qualquer forma, por causa dos exaustivos testes necessários para reivindicar qual é o maior, o fungo e o álamo podem ao menos aspirar a serem os maiores organismos vivos já encontrados. Afinal, pode ser que haja um monstro ainda maior, bem abaixo dos nossos pés, apenas esperando para ser descoberto. Quando eu vi um eclipse solar total pela primeira vez, eu percebi uma coisa estranha. Além do sol escurecer, claro. Todos os pássaros ao redor, de repente, pousaram nas árvores e começaram a cantarolar juntos. Mas eu tô longe de ser o primeiro a notar animais fazendo coisas estranhas durante eclipses. Quase 600 anos atrás, um astrônomo observou que pássaros caíram do céu, apavorados diante de uma escuridão tão horripilante. Mais recentemente, houve o relato de um grupo de tartarugas das Galápagos que se amontoou durante o breu e metade começou a acasalar, antes de todos olharem para o céu. Afinal, o que acontece com os animais durante eclipses solares? Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Existem inúmeros relatos anedóticos sobre o estranho comportamento animal relacionado a eclipses, remontando a centenas de anos. Os acadêmicos também são bem interessados. Só os 2 minutos de escuridão no eclipse de 2017 na América do Norte geraram pelo menos 26 artigos científicos sobre o tema. À primeira vista, parece que podemos simplesmente classificar as reações dos animais em categorias. Alguns comportamentos aparentam ser surtos relacionados com ansiedade, como os babuínos andando de um lado para o outro no zoológico, ou os cavalos que se agrupavam e ficavam sacudindo as cabeças e caudas, ou as girafas correndo freneticamente em círculos. E em seguida, tem os comportamentos noturnos. Pássaros voam de volta para seus poleiros, rãs touro noturnas deixam seus esconderijos diurnos e as aranhas tecelãs, que normalmente constroem novas teias todos os dias, são enganadas a desmontar suas teias assim que o eclipse escurece tudo.
Depois, há comportamentos completamente novos. Num estudo, um grupo de gibões começou a dar gritos estranhos que os pesquisadores nunca tinham ouvido antes. E um bando de chimpanzés teria subido nas árvores para observar o céu. Em contrapartida, alguns animais parecem não reagir de forma alguma. Mas quando realmente começamos a analisar o que sabemos, é que as coisas começam a ficar um pouco mais confusas. Primeiro, tem a questão do tamanho da amostra. Eclipses solares totais ocorrem apenas uma vez a cada mais ou menos 18 meses, e cada um cobre apenas uma pequena área do planeta por vez. Como resultado, locais específicos podem passar mais de 100 anos entre as experiências de eclipse, tornando as observações repetidas de animais no mesmo habitat um desafio, para dizer o mínimo. Então, é comum ver alguns estudos se contradizendo, como o que descobriu que as garças noturnas coroadas fazem um monte de barulhos, provavelmente ansiosas durante um eclipse, e o outro, que diz que as mesmas garças, na verdade, ficam bem quietinhas. Assim fica difícil saber como categorizar o comportamento delas. Em segundo lugar, é ainda mais difícil saber o que se passa na cabeça de um animal, especialmente sem observações repetidas e experiências controladas. Portanto, não podemos saber por que, por exemplo, aquelas tartarugas foram compelidas a acasalar durante o eclipse. Isso nos leva à questão de, nós estamos condicionados a esperar que os animais possam fazer algo estranho durante um eclipse. E essas expectativas podem levar até mesmo os observadores mais cuidadosos a interpretar tudo o que um animal faz como sendo causado pelo próprio eclipse. Na verdade, todos esses relatos e pesquisas podem nos ensinar mais sobre nós mesmos e como os eclipses nos afetam profundamente do que sobre o que, exatamente, os animais estão fazendo ou pensando durante esses 2 minutos de escuridão. Os eclipses podem invocar medo e ansiedade, ou excitação e admiração na nossa espécie. Por isso, talvez seja natural esperar, ou mesmo ter esperança, que outras criaturas estejam compartilhando esse momento mágico com a gente. Produtos químicos como água rás, etanol e ácido sulfúrico são ótimos para dissolver várias coisas: tinta, óleo, metal, pele, ossos e muito mais. Mas tem outro líquido por aí que pode dissolver mais substâncias do que qualquer outra coisa na Terra: a água. Tanto é que ela é chamada de solvente universal. Só que ela está por toda parte. Cai do céu, passa por encanamentos, é como tomamos banho, lavamos as mãos e até bebemos esse líquido. Então, se a água é um solvente tão poderoso, por que ela não dissolve tudo isso também? Bem-vindos ao Minuto da Terra. A água realmente é muito boa na hora de dissolver as coisas. Para um líquido dissolver algo, ele precisa separar as moléculas que compõem essa substância e mantê-las separadas. A água praticamente nasceu para isso. Suas moléculas têm cargas positivas e negativas, de modo que podem se separar e ficar entre outras moléculas ou pedaços de moléculas polares. E muitas moléculas diferentes por aí são assim, o que significa que muitas substâncias diferentes em nosso planeta se dissolvem, pelo menos até certo ponto, na água. É por isso que usamos a água para limpar as coisas. Ela pode dissolver tanto o suco de laranja que grudou no balcão da pia, como o sangue na sua roupa. Mas a água não dissolve o balcão e nem a roupa, ou a sua janela, ou as ruas, o que pode parecer coincidência ou sorte. Afinal, não seria legal se a pia sumisse durante a limpeza ou se a chuva pudesse destruir uma cidade inteira. Mas a habilidade super solvente da água é exatamente o motivo pelo qual nosso mundo é construído do jeito que é, ou melhor, do jeito que não é. Nós fazemos a bancada da pia com quartzo, as roupas com algodão, janelas com vidro e as ruas com asfalto, porque a água não consegue dissolver esses materiais. Eles são feitos principalmente com moléculas hidrofóbicas. Não seria muito inteligente construir janelas com algo que pode se dissolver na água, como açúcar, a menos que você pretenda comê-las. Muitas das substâncias que a água dissolve, como a tinta de algumas canetas, são coisas que criamos para que possam ser lavadas. E também desenvolvemos versões que não são solúveis em água para quando não queremos que elas desapareçam. Ao garantir que a água dissolva o que queremos e apenas o que queremos, conseguimos adaptar nossas vidas a um mundo em que a água dissolve tantas coisas. Nós humanos também nos adaptamos a um mundo em que a água dissolve quase tudo. É por isso que podemos tomar banho tranquilos. A camada externa da nossa pele não é polarizada e, portanto, não interage com as moléculas de água. O mesmo acontece com a membrana que envolve cada uma das células dentro de nós. A única razão pela qual humanos, árvores, peixes, bactérias e qualquer outra coisa possa existir nesse planeta aquático é porque desenvolvemos uma proteção que impede que a água nos derreta. Qualquer forma de vida sem isso vai por água abaixo. O próximo episódio já vai começar. 100 milhões de anos atrás, os ancestrais dos humanos eram assim. Na mesma época, os ancestrais dos peixes jacaré, caranguejos ferradura e selacantos eram assim, assim e assim. Darwin chamou espécies como essas de fósseis vivos, porque parecia que elas tinham parado no tempo. Mas
Darwin estava errado. Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Todas as espécies mudam com o tempo. É uma regra biológica, principalmente por causa de como os genes funcionam. Quando os indivíduos se reproduzem, o DNA sofre mutações aleatórias. Algumas dessas mutações prejudicam a capacidade do organismo de sobreviver e se reproduzir. Então, elas são descartadas. Mas outras ajudam, ou pelo menos não atrapalham, e acabam ficando. Com o tempo, essas mutações se acumulam, mudando as espécies de várias maneiras. A famosa evolução. Mas a evolução não acontece na mesma velocidade para todas as espécies. Os peixes predadores, conhecidos como peixe-jacaré, têm genes que sofrem mutações milhares de vezes mais devagar do que os de outros vertebrados. Mas cientistas ainda não entendem completamente o porquê disso. Então, ao contrário do que Darwin pensava, os peixes-jacaré estão mudando. Só que estão mudando muito, muito devagar. E tem mais. Apesar de o peixe-jacaré e o jacundá terem compartilhado de um ancestral comum há mais de 100 milhões de anos, esses peixes evoluem tão devagar e continuam tão geneticamente parecidos que ainda conseguem cruzar e ter filhotes férteis. Seria como se chimpanzés e cangurus, que também tiveram um ancestral comum nessa época, conseguissem ter um bebê. E, só para deixar claro, isso não é possível. Mas nem todos os chamados fósseis vivos evoluem devagarinho. Os selacantos e os caranguejos ferradura têm genes que sofrem mutações praticamente na mesma velocidade que os da maioria dos outros animais. E o tuatara, outro chamado fóssil vivo, na verdade tem os genes que evoluem mais rápido entre todos os vertebrados estudados. Então, por que esses animais não parecem estar mudando? Ao que tudo indica, no caso do caranguejo ferradura, o formato do corpo dele, aquela casca em forma de cúpula e a cauda que parece um leme, simplesmente funciona muito bem no ambiente marinho. E isso já faz um bom tempo. Pode ser que toda vez que mutações mudam esse formato, os caranguejos fiquem um pouco menos adaptados ao ambiente e mutações futuras acabem trazendo de volta essa forma que é sucesso. O selacanto, por outro lado, tem evoluído de formas que de fato mudam sua aparência. É só que as mudanças são tão sutis que a maioria de nós não percebe. Por exemplo, se você olhar com atenção os crânios de um selacanto moderno e de seu ancestral, vai perceber que, apesar da incrível semelhança, os ossos do rosto deles estão em lugares bem diferentes. Já o tuatara, não sabemos ao certo por que está evoluindo tão rapidamente, mas parece que tem duas coisas acontecendo. Seu esqueleto está mudando sutilmente ao longo do tempo e o formato do corpo dele parece estar quase perfeitamente adaptado para a vida dentro e fora de uma toca. E, por fim, uma espécie pode estar mudando de formas que simplesmente não conseguimos ver no registro fóssil. Por exemplo, sabemos que alguns parentes antigos do selacanto viviam em água doce. Então, os selacantos modernos devem ter evoluído de maneira que ajudaram eles a lidar com o excesso de sal e a flutuabilidade. Portanto, não existe essa coisa de fóssil vivo. A vida na Terra está sempre evoluindo. Acontece que há várias formas de fazer isso. E para algumas espécies, quanto mais as coisas mudam, mais elas ficam iguais.